Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Vou ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim. Estou lendo aqui na versão NVI. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, Pai, a partir deste momento, meu Deus, através da Tua palavra. Obrigado, pastor. Que o Senhor venha falar, meu Deus, aos nossos corações, venha nos ensinar, meu Deus, nesta noite, através da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, fale, que nada venha sair de mim, ó Deus, agora, neste momento, a partir deste momento, mas que sejam somente as Tuas palavras, Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não te agrada e não provém de ti do nosso meio, tudo aquilo que quer impedir, que quer nos impedir de aprendermos, de ouvirmos a Tua voz, de aprendermos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha repreender e queimar todo o mal. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha falar. Em nome de Jesus. Amém. Os discípulos falam com Jesus, né? Chamam Jesus e perguntam, né? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus mostra, né? Ele chama uma criança ali, coloca no meio deles e diz para eles ali, para os discípulos: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então o Senhor nos fala que o reino dos céus, né, ele só pode ser conquistado por aqueles que, assim como uma criança, né, tem um coração sincero, são sinceras, porque crianças, elas são sinceras. Crianças, elas são inocentes. E crianças confiam completamente nos seus cuidadores. É verdade ou não é? Né? Uma criança pequena, você coloca ela em cima de alguma coisa e pede para ela se joga, sem nem pensar. Ela se joga por quê? Porque ela confia completamente, 100% naqueles que estão cuidando dela. Crianças amam e perdoam com facilidade, né? E é por isso que Jesus ele fala que se nós, todos nós, né? Ele fala aos discípulos e fala a nós hoje, a todos nós, que se nós não nos tornarmos, não nos convertermos, né? E sermos como uma criança, nós jamais vamos herdar, entraremos no reino dos céus.
Jamais vamos entrar, porque nós temos que ter um coração sincero. Nós temos que ser sinceros com Deus, porque Deus, Ele sabe de tudo, e Ele vê tudo. Quando nós achamos que estamos escondendo alguma coisa, não estamos escondendo nada de Deus. Nós podemos esconder das pessoas, mas de Deus nada fica em oculto. Nós estamos enganando a nós mesmos e não a Deus, porque Deus contempla tudo, Deus vê tudo. Né? Crianças são inocentes, mas essa inocência que tem nas crianças e que Deus quer que nós nos tornemos como crianças e termos esta inocência, não é uma inocência de sermos enganados, né? Não é esse tipo de inocência. É uma inocência de pureza de coração, de sermos puros de coração. É esse tipo de inocência que Deus quer de nós. É esse tipo de atitude que Ele espera que nós temos. Uma pureza no nosso dia a dia. Né? É isso que Ele quer. Ele não quer que nós venhamos ter um coração amargurado, um coração rancoroso, uma mente suja. Ele quer uma transformação completa em nós, porque Ele está oferecendo para nós algo muito precioso. Ele está nos oferecendo um novo lar. Ele foi o primeiro a herdar esse lar. E Ele quer que nós vamos para lá, para herdar juntamente com Ele. E o que é mais precioso para nós do que a nossa salvação? Aqui nesta terra não há nada mais precioso do que isso. Nós temos que viver para isso. A nossa vida tem que ser em função de Cristo e para Cristo, e não em função das coisas terrenas, das coisas desta terra, daquilo que nós achamos que vai preencher algum vazio dentro de nós, mas novamente nos enganamos quando nós pensamos dessa forma, porque quem preenche o vazio dentro do homem é Cristo. Não são os bens materiais, não são relacionamentos, é Cristo. E o que Cristo declara na palavra dele é: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas à sua vida. Eu vou te dar tudo que você quiser, tudo que você tem vontade de ter, se você buscar primeiro a mim e se dedicar primeiro a mim. É isso que Cristo está declarando. Quando você busca primeiramente o reino dos céus, a Cristo, não se importando, porque nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que só quer, que tem duplo interesse. Não pode haver esse tipo de relacionamento com Jesus, porque Ele não aceita isso. Ele não aceita pessoas que estão na presença dEle com interesse. Ou você tem um coração sincero para com Cristo, ou você só vai ter só isso que você busca. Porque Deus, Ele dá. Ele dá, Ele vai dar para aquela pessoa. Às vezes Ele dá para aquela pessoa que só está buscando aquilo. Eu só quero só um bem material.
Às vezes Deus dá, porque aquilo ali é uma migalha, é nada para Deus. O que Ele está oferecendo é muito maior. A vida eterna, a salvação, a nova morada, isso não tem preço. Isso não tem valor. Dinheiro não compra isso. Essas coisas da terra é insignificantes para Jesus. Mas o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece aquilo que nós temos na nossa mente, aquilo que pensamos. Ele conhece os desejos que nós temos. Quando os nossos desejos, as nossas vontades não superam o amor a Cristo, o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai nos dar aquilo que nós queremos. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele dá além daquilo que nós imaginamos. O Senhor, Ele abençoa além daquilo que nós pedimos. Ele sempre faz isso, Ele sempre vai além. Nós pedimos uma coisa para o Senhor, quantas das vezes que nós pedimos algo para o Senhor e o Senhor chega com algo muito maior para nós. Muito maior. Porque qual é o pai que não quer ver um filho feliz? Será que Deus, Ele é um carrasco? Será que Ele é aquele pai que só quer maltratar? Nosso Deus, Ele não é dessa forma. A palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que Ele pudesse morrer numa cruz. A palavra de Deus diz que é um amor incondicional. É incondicional o amor que Deus tem por nós. Então o Senhor, assim como nós, como pais, nós queremos ver os nossos filhos felizes, contentes. O Senhor também, Ele quer ver a nossa felicidade. Ele quer que nós sejamos felizes com aquilo que Ele tem para nós. Em muitos momentos na nossa vida, nós não podemos dar tudo aquilo que nossos filhos pedem. O Senhor Deus, Ele é da mesma forma conosco. Ele não vai dar tudo aquilo que nós pedimos. Ele não vai dar tudo aquilo que nós estamos pedindo para Ele. E em algum momento da nossa vida, aquilo não vai ser mais importante para nós. Não será mais importante. Que Deus sabe que nós temos vontades, desejos, coisas que são passageiras. O que a palavra fala, que tudo é vaidade. Todas as coisas são vaidade. A única coisa que vale mesmo é buscar a Cristo. É se encher de Cristo, é o teu conhecimento da palavra, é isso que vai valer para nós, porque todo o resto é vaidade. E nós, assim como nós, queremos o melhor para os nossos filhos, o Senhor também quer o melhor para nós. O Senhor, Ele quer o melhor para nós. E o que é melhor, o que Deus tem de melhor para nós, não é aquilo que nós imaginamos, que nós pensamos.
Porque os pensamentos de Deus vai além. Os propósitos que Ele tem para nós vai muito além. As promessas que Deus tem para a nossa vida vai muito além. O nosso pensamento é limitado, a nossa mente é limitada. A palavra de Deus aqui no versículo 2 e 3, Aqui no versículo 3, Jesus fala e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, ele convida a todos a se converterem. Porque se não tiver essa conversão, não tem vida eterna, não tem uma nova morada, não há salvação, não entrarão no reino dos céus, não herdarão. E é por isso que Jesus fala para que venhamos nos convertermos. O que é converter, É transformar. Transformar-se. É isso que é converter. Tem que ter transformação em nós. Em todos nós, aqueles que se dizem cristãos, que se dizem crentes, se não se transformarem as suas vidas, deixarem o velho homem para trás, não há salvação. Jesus declara que jamais herdarão, jamais entrarão no reino dos céus. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Transformem-se. O que Jesus está falando, o que o Senhor está nos falando através daqui da palavra? A não se amoldar ao padrão deste mundo, a não se adaptar ao padrão deste mundo. Não se acostumar com o padrão deste mundo. Não se ajustar ao padrão deste mundo, não se conformar com o padrão deste mundo. Não se habituar com o padrão deste mundo. Mas transformem-se. Transformem-se. Se não tiver transformação, Jesus fala que se não se converter, não herdarão, não entrarão no reino dos céus, não herdarão a vida eterna. Não tem palavra mais clara do que esta. É um convite que Jesus está fazendo. Olha, se convertam. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, Ele convida a nós a nos transformarmos,
pela renovação da mente. Como que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais a nossa vida é transformada por ela. Quanto mais nós enchemos a nossa vida com a palavra de Deus, mais nós colocamos em prática o que a palavra nos diz. Porque é isso, tudo se resume a isso. Por quê? Quem é a palavra? Quem é o verbo? É Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Então, quando nós nos enchemos da palavra, nós estamos nos enchendo de quem? De Cristo. E quando nós nos enchemos de Cristo, nós nos tornamos o quê? Cristãos. O que a palavra diz, pequenos cristos, cópias de Cristo. E é isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos cada vez mais igual a Ele. Cada vez mais igual a Ele. Cada vez mais cumprir a palavra, cada vez mais amar ao Senhor sobre todas as coisas, cada vez mais amar ao nosso próximo e não se habituar ao padrão deste mundo. Não é porque o mundo faz de um jeito que nós temos que seguir. A nossa vida tem que ser na contramão deste mundo. Nós temos que ir em direção ao que a palavra diz. E não em direção ao que o mundo, a direção em que o mundo está indo. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Ou seja, o diabo, ele domina aqui esta terra. O inimigo, ele domina aqui esta terra. E é por isso que nós vemos cada vez mais as pessoas, a sociedade se degradar. Por isso que nós vemos cada vez mais homens, mulheres, jovens indo de mal a pior. Porque esse mundo não tem nada a oferecer para nós. E é por isso que nós não temos que querer nada deste mundo. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor. E quando Deus quer nos abençoar, Ele nos abençoa. Mas assim como nós como pais, vamos dar um exemplo de novo. Nós como pais, nós recompensamos os nossos filhos quando eles são obedientes, quando eles vão bem nos estudos. Nós queremos recompensá-los. E é isso que Deus quer de nós. Quando nós vamos bem na nossa vida espiritual, o Senhor Deus quer nos recompensar. Ele está vendo o esforço. Deus vê tudo, Então Ele vê o esforço que nós fazemos. Meu servo está lendo a palavra, ele está se alimentando da palavra, ele está aprendendo, ele está vivendo aquilo que a palavra diz. Meu filho está cumprindo os mandamentos. Eu vou recompensar o meu filho. Eu sei que ele deseja algo, mas eu vou dar além daquilo que ele deseja. É assim que Deus trabalha em nossas vidas, irmãos. É desta forma que Deus trabalha conosco. Quando nós vamos bem, quando nós estamos indo bem na nossa vida espiritual, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele vai nos recompensar. E não é só
uma recompensa material, não. O Senhor nos recompensa com bênçãos espirituais também. Nós, na maioria das vezes, nós achamos que bênção é só coisas materiais. Mas as bênçãos espirituais também são boas. Também são bênçãos. O quanto nós, muitos têm parentes, famílias, pessoas, entes queridos, pessoas da família, que precisam de uma libertação, de uma transformação. E quando Deus transforma essas vidas, que Deus resgata essas vidas, nós nos alegramos ou não? Isso é uma bênção o quê? É uma bênção espiritual para nós. E nos traz tanta alegria quanto se nós tivéssemos ganhado um bem material. Porque o trabalhar de Deus, ele vai muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Vai muito além. E é por isso que o Senhor nos fala, para sermos como crianças, para sermos sinceras, para sermos inocentes, para nós amarmos e perdoarmos, para não guardarmos rancor no nosso coração. E confiar completamente no nosso cuidador. Quem é o nosso cuidador? É o nosso Deus. Ele é o nosso cuidador. Ele é o nosso cuidador. Então, se nós nos tornarmos como crianças, nós sabemos que nós temos uma parte lá da herança que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Espero que esta palavra tenha falado com cada um, assim como falou comigo esta noite.